como que a mídia pode e deve trabalhar, ou como que pais e familiares que estão aqui de autistas podem filtrar informações, o quanto que a mídia às vezes pode apavorar de uma maneira equivocada, com uma informação que não é precisa. Eu não estou falando aqui de informação falsa, não, porque existe também informação falsa, mas às vezes é imprecisa. E a maneira como você recebe aquela informação também não é correta, porque você já está ansioso e quer saber, é doença, não é doença, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu queria te ouvir sobre esse papel aí da mídia. Então, eu acredito que, de um certo modo, né, pensando em um viés, a mídia ela contribui para a inclusão, para a redução do preconceito e para, de fato, informar e educar. Mas a gente precisa olhar quem são esses atores, né? Então, por exemplo, se a gente está falando aqui hoje, né, sobre autismo, sobre inclusão, a gente precisa que algumas pessoas tenham lugar de voz. Por exemplo, o próprio autista, né? Sim. O William. É o caso do Timura, É o né? caso do Timura, exatamente. Então, a gente precisa dar lugar de voz para o autista, para dizer sobre a própria experiência, sobre a experiência dos pares. A gente precisa dar lugar de voz para as famílias, falarem sobre a experiência com seus filhos, sobre com seus irmãos, seus pais, seus tios, né, hoje. E também dar lugar para o educador, para o especialista, que vai trazer esse conhecimento que está validado dentro de uma comunidade científica da qual ele serve, né? E aí você vai ter uma profusão de informação, de conhecimento, e isso vai se sedimentando socialmente. As pessoas, elas naturalmente vão ter esse atravessamento, né? E aí a grande sacada, o pulo do gato é você produzir um conteúdo de qualidade. E esse conteúdo tem que ser produzido pelos atores que estão ali atuando diariamente, né, diretamente com a temática, os próprios autistas, né? E eu vejo no Brasil um movimento às vezes mais isolado, sabe? O especialista ali na cadeira do especialista, as mães super ativistas, né? O autista também. Mas é preciso criar essa sinergia entre esses grupos e outros mais, principalmente para que a gente faça valer mais os direitos do autista, para que a gente pressione para ter fomento de políticas públicas e que isso saia na mídia, porque daí, se você tem esse volume de conteúdo, você começa a pressionar a própria mídia, como a gente estava falando, né? Sim. A colocar isso em pauta, né? A dar luz para isso. E o quanto de ações derivam daí, né? Sociais. Eu creio que está ficando cada vez mais claro para a gente, inclusive aqui no Brasil, mas é no mundo todo, né? Que as transformações só acontecem quando parte mesmo da sociedade. É assim que as coisas mudam, né? E eu não estou falando aqui de, enfim, de disputa política e tudo mais. Eu estou falando de uma participação mais ampla mesmo. Exato. Não é isso? É isso que você falou, de uma diversidade. Isso, né? E também trazer para a luz, né, o tema autismo de uma maneira humanizada. Né? Como? Da cara, autismo não tem rosto, né? Sim. Mas assim, dar um rosto, dar voz, dar essa, né, o autismo, existem pessoas autistas, elas têm a rotina delas, elas têm esses interesses, aqueles. Quando você humaniza essa temática, você aproxima o interlocutor. Claro. E quando você trata um tema de uma maneira humanizada, você consegue mudar a percepção que o outro tem sobre aquilo. Porque você cria uma relação afetiva e emocional com o tema. É empatia, né? Exato. É você Exatamente. realmente se colocar no lugar do outro. Eu quero até aproveitar para agradecer. Nós estamos tendo uma tradução de Libras, inclusive peguei justamente agora a troca